Então nós pensamos de um olhar pela rua. Então nós faremos primeiro uma sensibilização nesse espaço fechado, aqui no Padre Léo, numa sala fechada, e nós vamos fazer alguns exercícios que tem um pouco a ver com teatro, mas voltado para a escuta e para o olhar, né, para ampliar essa escuta. Então nós vamos estar numa sala fechada fazendo alguns exercícios e depois vamos para a rua. Então nessa rua vai ter algumas paradas, né, que nós chamamos de estação. Então nessas estações vão acontecer algumas sensibilizações. Sempre vai ter alguém do ausência, né, do núcleo, como uma espécie de coordenando um pouco o trabalho, né, mas muito aberto às questões da rua, à improvisação, ao que está acontecendo ao redor. Então essas estações são sempre pensadas nos nossos sentidos, na questão do cheiro, do que a gente vê, do que nós escutamos. Percebe os sons do ambiente, qual é o som mais longe, qual é o som mais próximo. Pode ser baixinho. Muito baixinho. História que acabou de acontecer, pode ser no caminho que você tenha vindo, aconteceu algo que eu quero contar agora. Sem preocupação se o outro está ouvindo, do que você está falando. Vai contando a história. Só dizendo. Você consegue ouvir o que o outro está dizendo? Você consegue ouvir alguma palavra, frase? Eu também quero ouvir a história do outro. Eu também quero ouvir a história do outro. Agora você fecha o olho. E agora, o que ecoa em você? Você, depois desse exercício. Quais são as palavras? O que primeiro bate em você? O que você está pensando agora de todas as coisas que você ouviu, que você falou? Começa a se observar. Como é que você está? Como é que você se ouve? Como é que você está se ouvindo? Começa a se escutar. Escuta o teu corpo. O que o teu corpo quer agora? Começa a se ouvir. E aos poucos, vai ampliando a escuta. Você estava se ouvindo o outro, voltou para você. Agora vai ampliando a escuta. Eu vou abrir os olhos e vou fixar no ponto. Mas eu vou abrir e vou fixar na primeira coisa. Eu abri o olho, fixei o meu olhar. E é aquilo lá. E você vai falar, quando você abrir o olho, você vai falar aquelas 3 palavras que você tinha pensado. Tá? Fala as 3 palavras que você, quando você fechou os olhos. Além das coisas concretas, o que elas me transmitem? Conseguem me fazer como imagem? Arte. O que eu consigo olhar além das paredes? Fios. E mar.
Menina. Olhar. Espanto. Infância. Mas agora a gente vai, quando eu tocar em alguém, a gente fala a palavra. Arte. Acalorento. Tijolo. Estímulo. Neblina. Frio. Verdade. Confuso. Trabalho. Luz. Pensa nas palavras que você escolheu. Infância. As 3 palavras. Tijolo. Rastro. Ferimento. Estímulo. Ferimento. Olhar. Negócio. Pensa no ritmo. Pingo. Tijolo. Machucado. Pingo. Tijolo. Trabalho. Erguido. Pingo. Tijolo. Arte. Criança. Estrutura. Infância. Mulher. Pingo. Criança. Tijolo. Criança. Você escondeu. Cinza. Agora você vai falando. Vai falando a palavra. Uma após a outra, sem pausa. Na questão da rua, do instantâneo. Então as coisas que a gente vai publicar vai ser coisas feitas hoje, da observação hoje. Não é para pensar amanhã e depois mandar, a gente vai sair hoje, das coisas que foram capturadas hoje. Por isso o exercício da rua. E então a gente vai se dividir agora em grupo, né? Os grupos. Tem a Caroline, Ana, Jailson, Rogério, então tem um grupo que vai com eles. Cada parte disso. Aonde que vão os grupos? Então, a gente vai em alguns lugares, né, determinados, e a gente já tem alguns lugares, e outros também. Então vão ser quatro paradas. A gente vai andar e são 4 paradas que a gente vai ter uma escrita, um momento de escrita nessas 4 paradas. Tá. Escolheu 3 estações, essa aqui é a primeira estação. Aí nessa estação o grupo vai andar por esse lugar aqui que nós escolhemos. E a proposta é que eles escolham um ponto de atenção, um objeto, qualquer coisa que eles gostem por aqui. E aí eles vão conduzir nós até esse lugar, esse objeto. Essa proposta, ela também é por olhar, mas a gente tem uma regra. A gente vai ficar um tempo olhando pra frente, a gente não olha pros lados, a gente não olha pra cima, a gente não olha pra baixo, a gente olha pra frente. Sempre nessa linha de horizonte, sem mexer o pescoço. Então é só o que o meu olhar consegue ver, sem eu precisar deslocar o meu pescoço pro lado.
Então, qual é o máximo que eu consigo enxergar para cá? Qual é o máximo que eu consigo? Qual é o mais longe que eu consigo ver? O mais próximo. E dessa estação, vocês podem recortar uma imagem que vocês acham interessante. Então, se vocês tivessem a possibilidade de tirar uma fotografia, lógico, sem fazer com uma câmera, mas se você pudesse tirar uma foto, seria daquele galho? Não, seria daquela pessoa que está andando ali no fundo, ou seria daquele ônibus que está passando ali dentro. E desse lugar destaca uma imagem. Essa imagem é de vocês, então ela pode ser do jeito que vocês quiserem, na vertical, na horizontal, ela vai ficar com vocês. E aí, da maneira possível, tentar registrar isso em palavra. E essa estação vocês não precisam falar nada pra gente, não precisam pensar em nada pra nos contar sobre vocês. O solo que a gente está se apoiando, então essa sensibilidade dos pés enquanto caminha. E tudo que a gente pode observar, como se nossos olhos fossem lentes que a gente pode registrar. Então a gente vai fazer essa caminhada até chegar de volta, lá do Padre Léo, e acumulando todas essas impressões durante essa caminhada, tá?